tudo tem dois pesos e duas medidas. De Eros foram os que mais falaram sobre o benefício da dúvida e a gente tem usado muito isso porque é real. Eu acho que tudo está acontecendo aqui da forma que tem que acontecer. Mas o nosso embate no primeiro dia é o que sempre faz as pessoas analisarem os outros lados e não analisar o nosso. Ah, porque é a primeira vez que Vitor e Rayane faz isso. É a primeira vez que Everton e Emily faz isso? Não. Não é. A fala da Gretchen pra gente foi exatamente isso. Já é a quarta vez que eu aconselho. Mas não é porque você aconselha que eu tenho que seguir o que você está falando. Ela ter mudado o voto eu achei muito bom também. Não votou em nós, mas... Vai pegar que eu enjoei. Ah, Maria Odete. Mas essa também decepcionou muito mais ontem. Anteontem, com esse papo de vou votar no vocês por conta disso, a gente falou, não. Votar na gente, vocês podem votar. A justificativa, você me desculpa, mas... Ela ainda foi mais leve, né? Ela ainda falou que estava na dúvida entre vocês e eles. Foi mais leve, não. Ela já participou de alguns, ela sabe jogar. Mas ela é esperta. Não, mas ela foi, eu acho que ela ainda foi. Esse assunto aqui ela já sacou. Ela é sambada, ela saca. E foi o que eu falei pro Everton, eu não sei se as outras pessoas têm a mesma visão que eu. E eu acredito que não, principalmente partindo do grupão, porque ela é muito aclamada e as pessoas vão demorar muito pra entender que ela realmente está jogando. Mas a conduta de a velha Gretchen não existe mais, não é porque não existe mais a velha Gretchen. É porque o Esdras mesmo já falou pra gente que ele tem muito medo dele explodir, porque ele não é essa pessoa calma, pacífica e tranquila. E aí, primeiro ele julgou a questão da profissão, que foi uma coisa que ela não gostou, e tentaram reverter de uma forma. No outro dia que a gente não tava, eu acho que ele falou alguma coisa e ele falou um palavrão. E ela não gostou que ele falou palavrão. Então, na minha concepção, não é porque não existe a velha Gretchen. É porque ela não vai conseguir controlar ele pra ele saber o que ele pode e o que ele não pode falar. Então, é melhor eu me manter calminha. É melhor eu ficar na minha, sou imparcial. Igual eu. Eu me mantenho no controle emocional para não alimentar o que tem dentro dele. Então, se eu não segurar, eu desperto o que tem dentro dele. E ontem eu só fui falar com palavras doces. Se ela não tivesse me intrometido, estava tudo bem. Se ela não tivesse me interrompido. Eu tinha falado, justificado, ela tinha dado a justificativa dela, a réplica, e nós tínhamos ficado caladinho, como sempre ficamos. Se ela não tivesse interrompido, você não teria... Não, porque todas as outras vezes que eu fiz uma justificativa e ela fez uma réplica, mesmo que mentirosa e falsa sobre nós, eu fiquei calada no final. Eu fiquei calada. Eu não fiz a tréplica, porque senão fica naquele, ó. Nunca acaba. Não acaba. Eu só segurava nele e falava, amor, coisa, né? pronto. Sei. Finaliza ali. Você já fez, Só. inclusive. Eu teria feito a mesma coisa, você sabe, né? Inclusive, já fiz. Já fez e eu até te elogiei por isso. Eu não ia deixar ninguém falar mais alto que ela, de jeito O Eike nenhum. fez a mesma coisa com a Nath, quando a Carol gritou com ela ali, ó. A Nath foi na maior educação perguntar pra ela, porque você falou daquele jeito ali na sala, a gente... O Eike entrou. Mas, ó, igual a questão que a gente tava falando. Eles não quiseram ouvir relacionado à situação da Cris, Eike e Nath. E aí, mas aí o que a Nath quis dizer? Tipo, a gente não sabe o que você falou pra Cris. Porque o voto da Cris foi com relação à situação da Pia, que estava eu, você e você. Que eu falei que eu não queria ir tomar banho, porque se acontecesse alguma coisa, só eu ia conseguir controlar ele. E você falou, pode ficar tranquilo, eu controlo. É isso. Não, o voto da Cris não foi isso. O voto da Cris foi porque ela viu o final da briga aqui, só você falando alto com a Rayane, ela não viu o começo. O que a Nath e ela estava falou. pontuando com relação a isso é que a Cris acha que você tem uma responsabilidade muito grande em só você controlar o seu marido. Uai, eu também controlo o meu, e aí? Eu falei exatamente isso. Eu falei, Nath, aqui as esposas estão para controlar os maridos então e os a maridos Gretchen também estão tá para errada controlar pra as controlar o esposas. Esdras? Se acontece alguma coisa com ele que você fala mais alto com ele para você tá errada, o que aconteceu ontem entre Domini e Adriano? O Vitor é gigante, o Vitor não conseguiu segurar o Domini. A Adriana não conseguiu segurar o Domini. E a Adriana é a mulher dele. Tá errado porque ela tentou controlar ele? Não, gente do Aí céu. ela, não, mas é porque eu não consigo ver dessa forma que só eu consigo controlar o Eike. Mas tem aqui dentro da casa é só eu e ele. Eu não tenho uma irmã dele aqui pra fazer isso, não tenho um pai e uma mãe. Então é só eu aqui dentro que consigo. Você só tem ela aqui, então aqui dentro é só você. E lá fora pode ter outras pessoas, mas aqui é só vocês dois.
Aí ela falou assim, eu O que não... tem de errado nisso? Aí eu questionei pra ela se ela acha errado quando ela tenta controlar o Wake. Quando o Wake fala um pouco mais, ela fala chega. Não, mas é porque eu não vejo o Wake dessa forma. Eu não vejo o Wake dessa forma. Eu acho que se o Wake tá numa discussão e qualquer pessoa vem e fala pra ele ter calma, ele tem que ouvir. Eu falei, mas ouvir e acatar são coisas Ele tem diferentes. que ouvir, mas ele ouve? Se o Everton tá em uma briga, eu não estou e você tá lá pedindo calma, 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 ele não vai acatar o que você tá falando. Se eu chegar, ele vai. No dia da confusão ali, ó, que eu estava Foi na o Bia Domini e que o tirou. Radamé. Não, presta atenção. No dia que estávamos na confusão, estava eu e a Bia do lado dela quando a Carol passou e ela falou. A treta foi ficando grande, 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 grande e que entrou para defender ela. Quando chegou um ponto que ninguém dava para separar ninguém, o Domini não tinha chegado ainda e ela ainda estava inflamando a briga porque ela estava respondendo e justificável, porque eu também ficaria, eu fui lá nela e falei assim, pronto, você já falou o que você tinha que falar, olha como seu marido ficou. Agora vai lá, tira ele daqui e acalma ele, porque só você consegue fazer isso. Tá gravado, porque o microfone deu um dela, pegou. Eu falei desse jeitinho pra ela. Ela deu uma respirada, olhou nos meus olhos, saiu de perto lá e foi lá no Wake tentar acalmar ele. E conseguiu? Conseguiu. E o que tem errado nisso? Porque só ela ia conseguir, porque ele entrou na briga por causa dela. Então, se ela abaixa, ele vê que tá tudo bem e ele ia abaixando aos poucos, até o Domini chegar e puxar ele. E foi o que eu falei sobre essa O situação. que tá O errado? Domini entrou, o Domini pegou ele no colo. Se eu pudesse também pegar o Everton no colo na hora que ele tá passando dos limites e levar ele pra outro lugar, eu faria isso. Mas eu não posso. Então vai ter sim momentos que eu vou ter que falar mais alto, igual eu tive que falar lá, e gritar com ele, pra ele entender que ele tem que baixar a guarda. Mas isso não significa que eu estou errada ou que só eu consigo controlar ele. Porque foi o que eu Porque falei, aqui dentro ele só tem você. se só eu conseguisse controlar ele, eu não estava na situação da briga da piscina. Eu não estava, eu estava tomando banho. Quem foi que tirou ele? O Domini. Se só eu consigo fazer, como que o Domini teve esse uma poder? justificativa tão rasa. Sabe quando você não tem? Que raso. Assim, é tão superficial pra nós. É, Pra mim e pro Domini. É tão... pra nós Ai, também. meu Deus, nós estamos tão Pra acima. nós a gente entendeu muito bem pra que Sabe? lado foi essa justificativa. Que ridículo. A carga é pesada, hein? Que carga. A carga é Puxa aí, pesada. amor. Eu comi já. A gente entendeu muito bem pra que lado foi essa justificativa ontem. A carga é pesada. Tentei visualizar tudo aqui dentro, menos isso, mas ontem não deu. E eu vou te falar por que eles fizeram isso. Essa justificativa ridícula também. Eles sabem o seu poder, a sua força. Tá todo mundo com medo. Precisa de estabilizar de alguma forma. Estando do lado de outro com justificativas rasas, no entendimento deles, imagina que o público fica lá. Só isso, tudo medo. Medo da sua grandeza.